Olá, queridos, graça e paz. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Para que você entenda essa mensagem, eu quero te situar num contexto. A Bíblia conta a história de 3 homens que foram levados cativos junto com o seu povo, que era o povo de Deus, para a Babilônia. Quando eles chegam na Babilônia, eles encontram um cenário de idolatria, uma nação que adora a deuses diferentes do Deus que eles serviam. E em determinado momento, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, manda construir uma estátua e todas as pessoas precisariam se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram esses 3 homens, esses 3 jovens, eles decidem não adorar a imagem que o rei Nabucodonosor mandou construir. Algumas pessoas vão até o rei e denunciam Sadraque, Mesaque e Abednego. E dizem: rei, existem 3 homens judeus, 3 homens que vieram de Jerusalém, que quando ouvem o sinal não se prostram diante da imagem que tu construíste. O rei vai até Sadraque, Mesaque e Abednego, questiona os 3 sobre esse assunto. E Nabucodonosor diz que vai dar uma segunda chance para Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrarem diante da imagem. E é nesse contexto que eu quero te convidar a uma rápida reflexão. Veja o que diz Nabucodonosor. Se você quiser acompanhar a leitura que vou fazer, está no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 18. Diz assim: se não a adorardes, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Em resposta, disseram Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de te respondermos sobre este assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, da tua mão. Mas se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, nós encontramos aqui 3 jovens que serviam a Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós conhecemos. E eles agora se encontram numa situação difícil. E a situação difícil que se apresenta para Sadraque, Mesaque e Abednego é uma fornalha ardente, os esperando caso eles não adorem outros deuses. Caso eles não abandonem a sua fé, caso eles não abandonem o seu Deus e se prostrem ante a outros deuses. A postura de Sadraque, Mesaque e Abednego é que nos chama a atenção. E quando os 3 são chamados a um acordo para se livrarem dessa situação difícil, a resposta que eles dão nos traz uma grande lição. O rei diz a Sadraque, Mesaque e Abednego que se eles se negassem a se prostrar diante da imagem que foi construída e ante a qual todos deveriam se prostrar, o rei questiona Sadraque, Mesaque e Abednego sobre qual Deus poderia livrá-los caso o rei decidisse lançá-los na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, com total confiança, dizem para o rei o seguinte: olha, rei, o Deus que nós servimos, nós sabemos que ele tem o poder de nos livrar. E ele poderá nos livrar tanto da fornalha ardente quanto das tuas mãos. Agora, escuta este negócio. Se o nosso Deus não nos livrar, mesmo assim nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Queridos, eu não sei qual é a situação que vocês estão enfrentando. Eu não sei qual é a situação difícil que se apresenta diante de você no dia de hoje. Eu não sei de qual forma a situação difícil se materializa na sua frente hoje. Mas eu sei de uma coisa. Geralmente, as situações difíceis, quando chegam para nós, trazem junto consigo o confronto à nossa fé. Muitas vezes essas situações difíceis confrontam o nosso Deus, confrontam a relação que nós temos com Deus e a relação que Deus tem conosco. Mas a grande questão é: de que forma eu respondo às acusações?
De que forma eu me comporto frente às situações difíceis que confrontam a minha fé e que confrontam o meu Deus? Será que eu sou capaz de responder como Sadraque, Mesaque e Abednego? Se o meu Deus não me livrar, eu manterei a minha fé? Se o meu Deus não me livrar, ainda assim eu não vou me curvar ante a essa situação difícil? Às vezes, a situação difícil que nós estamos enfrentando não é externa, ela está dentro de nós. Às vezes, a situação difícil que nós estamos enfrentando é uma situação interna que talvez seja causada por uma crise externa. Quem sabe a situação difícil se apresenta diante de nós no nosso ambiente de trabalho. Talvez a situação difícil chegou para você no seu ambiente familiar, quem sabe entre os teus amigos. Ou ainda a situação difícil se apresenta para você dentro do teu quarto, quando você está sozinho, quando estão apenas você, teus pensamentos, teus impulsos, teus desejos, tuas aspirações, teus sonhos. Às vezes a situação difícil se apresenta para você exatamente nesse momento. E quando essa situação chegar para você, de que forma você vai se comportar? De que forma você vai responder? Será que você vai se prostrar? Será que você vai se render? Você vai fazer um acordo? Você vai aceitar o acordo para não enfrentar a fornalha ardente? Para vencer a consequência deste desafio? Será que você vai se render à sua situação difícil? Você vai se prostrar diante do problema? Você vai aceitar as acusações? Você vai aceitar as afrontas que foram lançadas sobre você? Ou você será capaz de dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego: ainda que o meu Deus não me livre dessa situação difícil, eu não adorarei a outro Deus. Porque eu digo para você hoje, o Deus que você serve é maior do que qualquer problema. O Deus que você conhece é maior do que qualquer situação difícil que se apresenta a você. O Deus que nós servimos é o Deus que conhece todas as coisas e controla todas as coisas. E Ele tem o poder de tirar você dessa situação difícil, de tirar você dessa situação embaraçosa, independente da forma como ela se apresenta a você. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus pode te livrar dessa situação. No entanto, eu te pergunto, e se ele não quiser te livrar? E se ele não te livrar? E se você tiver que passar por essa situação, enfrentar essa situação, vencer essa situação, como você vai se comportar? Como está a tua fé? Que hoje você tenha a mesma convicção que tiveram Sadraque, Mesaque e Abednego. À frente deles estava um rei, disposto a lançá-los numa fornalha ardente da qual ninguém poderia escapar. Mas eles preferiram confiar em Deus. Eles preferiram guardar a sua fé. Eles preferiram mostrar para o rei e toda aquela gente que maior era o Deus que eles serviam. E no final, todos sabem a história. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Porém, quando foram lançados na fornalha ardente, aprouve a Deus livrá-los do fogo. E a Bíblia diz que quando olhavam para dentro da fornalha, contemplavam não apenas 3 homens, mas viam lá dentro 4 homens. E o 4º homem era semelhante ao Filho dos deuses. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha ardente. O rei pediu para que os tirassem da fornalha ardente. E a partir daquele dia, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor decretou que em toda a província, que em todo o reino, só se adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que nessa situação difícil que você está passando, você consiga mostrar Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Que através dessa situação difícil que você está enfrentando e que talvez você esteja recebendo afrontas, você consiga manter a sua fé e através disso outras pessoas conheçam o Deus que você serve. É a mensagem de Deus para você hoje. A situação difícil pode estar à sua frente, pode estar à sua porta.
As afrontas podem chegar até você, mas guarde a tua fé, sabendo que o Deus que você serve é maior do que todos os outros deuses. E Ele pode te livrar de qualquer situação difícil. Ele pode te livrar de qualquer fornalha ardente. E você poderá sair da fornalha sem ter queimado um fio de cabelo da tua cabeça. Que Deus te abençoe.